Bom, bom dia a todos. Vamos começar a aula de hoje, continuando o estudo de linhas de transmissão. Hoje nós vamos dar um destaque especial à dispersão em linhas de transmissão. E no final da aula, se tudo correr bem, a gente começa a fazer o estudo dessa linha de transmissão utilizando os parâmetros de circuitos que a gente vem desenvolvendo até o momento. Então, estou começando a aula de hoje com essa transparência. Eu voltei um pouco atrás, essa transparência lá daquele problema quando a gente resolveu para o cabo coaxial. Com a geometria do cabo coaxial, a gente definiu onda de tensão, onda de corrente, a fórmula para o cálculo da impedância característica desse cabo coaxial, dessa linha de transmissão particular, e também mostramos para o cabo coaxial fórmulas para o cálculo da capacitância por unidade de comprimento, essa primeira equação, e também para a indutância por unidade de comprimento. Inicialmente, assumindo a linha sem perda alguma. Logo em seguida, assumindo perda apenas no dielétrico, a gente fez a substituição do epsilon da permissividade pela permissividade complexa, e simplesmente a equação, ao invés de ter um epsilon aqui no numerador da capacitância, simplesmente você troca pelo epsilon linha. Bom, por que eu estou mostrando essas transparências? Para você entender, apesar disso aqui ter sido desenvolvido para o cabo coaxial, traz uma característica que é verdadeira para todas as linhas de transmissão. Em particular, eu estou preocupado aqui em falar sobre capacitância e indutância. Repara que a capacitância, a fórmula, né, o valor dessa capacitância, depende da geometria da linha de transmissão. Então, para o cabo coaxial, deu essa fórmula. Mas não depende só da geometria, depende também da permissividade daquele meio, ó, epsilon. Independente de ter ou não perdas, depende do epsilon e algo multiplicando, um fator multiplicando o epsilon que depende da geometria. Algo dual acontece para a indutância. Ela depende da geometria, de um fator, de uma função, de um termo que depende da geometria da linha de transmissão, multiplicando a permeabilidade daquele dielétrico, μ. Então, a capacitância e a indutância são respectivamente proporcionais ao epsilon e ao μ daquele meio dielétrico. Já a condutância, G, observe dessa fórmula. Varia com epsilon duas linhas, com epsilon linha, varia conforme varia a capacitância, mas vem multiplicada aqui por um ômega. E a resistência, que leva em conta as perdas no condutor, ela vem multiplicada por um raiz de ômega. Então, repara, a condutância vem expressamente multiplicada por ômega, vezes outros fatores, que também variam com a frequência. A resistência, idem, ela vem aqui multiplicada, mas só que por raiz de ômega, vezes outros fatores. Acontece que na prática, se o teu canal de comunicação não for muito largo, se o teu canal de comunicação não tiver um espectro, uma largura espectral muito larga, a variação do epsilon linha, do epsilon duas linhas, do μ, da condutância, é praticamente desprezível ao longo daquele canal. Isso quer dizer o seguinte, que a indutância e a capacitância da linha de transmissão ao longo de um certo canal de comunicação praticamente não variam. Consequentemente, a condutância varia proporcionalmente a ômega, enquanto que a resistência varia proporcionalmente à raiz de ômega. Então, essas são essencialmente as variações mais significativas nesses parâmetros da linha de transmissão. E a gente vai precisar dessa informação daqui a pouco, principalmente quando a gente for falar da velocidade de grupo, porque a velocidade de grupo depende das derivadas, ó, desse parâmetro beta em relação a ômega. E, consequentemente, daqui a pouco vão aparecer essas derivadas da condutância, da indutância, etc., em relação a ômega. Então, estou fazendo essa revisão no início, para quando chegar aqui a gente mais ou menos está alinhado, entendermos melhor
sobre o comportamento dessas derivadas. Então, agora sim, vamos realmente começar a aula. A gente chegou no finalzinho da última aula a falar sobre a possibilidade de você, dadas as duas perdas no dielétrico e no condutor, controlar a geometria da sua linha de transmissão de tal maneira que uma perda compense a outra, no caso da impedância característica da linha de transmissão. Então, a gente antecipou essa condição, é a condição de Heaviside. Como o nome já indica, ela foi descoberta pelo Heaviside em meados do século XIX, mas ela é mais geral do que a gente apresentou na última aula. Então, agora vamos falar exatamente sobre ela, começando pela fórmula da constante de propagação K, em função dos parâmetros de circuito da linha de transmissão. Lembrando que quando há perdas no condutor, esse K deixa de ser o famoso ômega raiz de mi epsilon. Tá? Então, esta fórmula permite o estudo geral da propagação dessa solução quase TM na linha de transmissão, sem precisar usar aquela fórmula ômega raiz de mi epsilon, que nesse caso aqui não é a mais verdadeira. Mas essa fórmula sim é geral para os nossos estudos daqui para frente. Então a gente vai fazer uma manipulação nesta relação utilizando a condição de Heaviside. Ele foi o primeiro a observar essa manipulação que a gente vai fazer agora. Então está aí a foto dele. Se por acaso a razão R sobre L, lembrando que R, L, G e C todos dependem também da geometria da linha de transmissão. Então, se você ajustar a geometria da linha de transmissão de tal maneira que R dividido por L seja igual a G dividido por C, e esta condição é chamada condição de Heaviside. Observa que ela pode ser reescrita, logicamente, de outra maneira. R vezes C igual a L vezes G. Tanto faz, é a mesma coisa, tá? Então, se isso for verdade, vamos substituir esta relação aqui em cima. E repara, o que a gente for fazer daqui para frente não assume baixas perdas. O que a gente vai fazer daqui para frente é geral, mesmo que as perdas não sejam baixas. A gente vai manipular matematicamente esta equação aqui em cima, no caso dessa igualdade ser verdadeira. Então, repara, eu não fiz nenhuma aproximação. Eu não estou aqui dizendo que a perda no metal ou a perda no dielétrico é muito pequena. Simplesmente eu passei o ômega raiz de LC para fora e lá dentro eu reescrevi esses dois termos desta maneira. Não tem nenhuma aproximação aqui, tá? Não tem nada dizendo que as perdas são pequenas. Agora, se por acaso a razão R sobre L foi igual a G dividido por C, repara, se isso for verdade, esses dois termos, esses dois fatores são iguais. Então, por exemplo, eu posso reescrever isso daqui desta maneira. E aí, forçando um pouco a barra, eu posso, como aqui tem um vezes o outro, raiz quadrada, sem maiores detalhes, rigores matemáticos, a gente mostra que a constante de propagação pode ser reescrita desta forma. Eu teria que ter mais cuidado para fazer isso, porque são funções complexas. Mas, enfim, a gente pode reescrever desta maneira e, consequentemente, como a razão R sobre L é igual a G sobre C, eu também posso reescrever dessa maneira. E vamos lembrar que G, a condutância, é igual a ômega, epsilon duas linhas, dividido por epsilon linha vezes C. Foi uma relação que a gente obteve nas aulas passadas, nas duas últimas aulas. Se você não está lembrado, dá uma conferida. Então, essa razão G sobre C pode ser reescrita de forma geral, vale para qualquer linha de transmissão, desta maneira, onde eu também dividi por ômega. Então, se isto for verdade, a constante de propagação é dada por isso daqui. E observa, como a gente falou antes, L e C
eles variam muito pouco com a frequência se o seu canal de comunicação não for muito largo em termos espectrais. E epsilon duas linhas e epsilon' variam com a frequência, né, o meio dissipativo, mas não muito fortemente. Se não houver ressonâncias naquele dielétrico, naquela faixa de frequência, geralmente eles não vão variar muito com a frequência ao longo de um canal de comunicação. Então, repara, esse termo que aparece aqui, sem ser o termo ômega, do raiz GLC para cá, isso varia muito pouco com a frequência se você escolher bons materiais, boas linhas de transmissão. Isso significa que dentro de um canal de comunicação, que não seja muito banda larga, a condição de Heaviside vai fazer com que a velocidade de fase seja praticamente constante. Lembra que a velocidade de fase vai ser dada por ômega dividido por beta. Isso vai depender desse raiz GLC, que praticamente não varia com a frequência. Então, a condição de Heaviside diminui a distorção do sinal ao longo de uma linha, quando a informação propaga ao longo de uma linha de transmissão, mesmo que esta linha apresente perdas, mas que sejam perdas de tal maneira que uma compense a outra, através dessa condição. Isso foi observado pelo Heaviside e posto em prática, em particular lá nos Estados Unidos, em linhas de transmissão dos telégrafos com fio. Ele conseguiu uma melhoria, uma eficiência bem maior nessas empresas de comunicação que operavam no século XIX nos Estados Unidos. E, consequentemente, como a raiz GLC varia quase nada com a frequência, na hora que você derivar beta em relação a ômega e inverter para obter a velocidade de grupo, você vai chegar à conclusão que se a condição de Heaviside for verdadeira e o seu canal de comunicação não for extraordinariamente banda larga, a velocidade de grupo é praticamente constante e igual à velocidade de fase. Então, isso caracteriza, na nossa nomenclatura, uma linha de transmissão sem distorção. Então, por definição, uma definição, linha de transmissão sem distorção apresenta perdas. Linha de transmissão sem distorção apresenta perdas, ela é dissipativa, ou então ideal, ou então não tem perda nenhuma. Mas na prática, todas as linhas têm perdas. Então a linha sem distorção continua apresentando perdas. As perdas não desaparecem, uma não some com a outra, mas elas se compensam caso a condição de Heaviside seja verdadeira. Elas se compensam de tal maneira a fazer com que a velocidade de fase e, consequentemente, a velocidade de grupo tenham um comportamento mais uniforme ao longo do canal de comunicação. Por enquanto, alguma pergunta, Vitor? Não, professor. Beleza. Então, vamos prosseguir. Então, na realidade, a linha sem distorção apresenta distorção, porque como ela tem perdas, consequentemente ela tem dissipação, aquela nossa constante alfa, parâmetro alfa, que vem da parte imaginária do K, ele varia com a frequência, ou seja, apesar da velocidade de fase de grupo serem mais ou menos uniformes, constantes, o alfa não é nulo e varia com a frequência, porque ele depende do R e do G. E a gente viu que o G é praticamente proporcional a ômega, enquanto que o R é praticamente proporcional à raiz de ômega. Então, ainda continua havendo distorção, já que esse parâmetro alfa varia com a frequência, ou seja, cada frequência diferente atenua de uma maneira diferente, tá? A gente não está falando de uma linha com baixas perdas. A gente está falando de uma linha, por definição, sem distorção. Então, a vantagem de você utilizar a condição de Heaviside é que, além de fazer com que as velocidades de fase e de grupo sejam praticamente uniformes, constantes, ao longo da linha de transmissão, também acontece algo especial no comportamento da impedância característica da linha. Para entender isso, vamos pegar aqui a fórmula geral
Agora, não do parâmetro K, mas sim da impedância característica da linha Z0. A gente viu que ela pode ser escrita como raiz quadrada de R mais J ômega L dividido por G mais J ômega C. Tudo isso aqui, ó, ômega, ômega, R, G, tudo isso varia com a frequência, beleza? Mas se naquele canal essa condição aproximadamente for estabelecida, repare que essa condição não é banda larga, mas enfim, se você, naquele canal, conseguir mais ou menos estabelecer essa condição, olha o que acontece aqui, ó. Eu passei o L para fora, o C para fora, na verdade, o J ômega L para fora no numerador, J ômega C para fora aqui no denominador. Não estou assumindo baixas perdas, simplesmente manipulando algebricamente a expressão. Fica aqui fora essa raiz de L dividido por C, e aqui dentro, essa razão entre esses dois termos. Se a condição de Heaviside for aproximadamente verdadeira para aquele canal de comunicação, então esse termo é praticamente igual a esse. Um corta com o outro, se forem iguais, e você fica com raiz de LC. E mais uma vez lembrando que o L e o C variam muito pouco com a frequência, caso o seu canal de comunicação não seja extraordinariamente banda larga. Ou seja, nós temos um comportamento uniforme para a impedância característica, uniforme em relação à frequência, varia muito pouco, e mais, esse valor passa a ser puramente real. Puramente real. Você vai ter um Z0 puramente real. Lembra de um exercício que a gente fez na aula passada? A gente pegou um cabo coaxial comercial que apresentava atenuação, era algo perto de 15 dB na frequência, 15 dB de perda a cada 100 metros, na frequência de 1 GHz. Lembra? Era um cabo com perdas. Mas se você se lembrar também, a impedância característica, segundo o fabricante, era real igual a 50 ohms. Ou seja, o cabo tem perdas e o Z0 é real. Isso só acontece quando você atende a condição de Heaviside. Então, a condição de Heaviside tem duas grandes vantagens. Primeira, fazer a velocidade de fase e a velocidade de grupo mais ou menos iguais entre si e uniformes ao longo do canal de comunicação, com a variação da frequência. Segunda vantagem, faz o Z0 ser real com um valor praticamente estável ao longo da faixa de operação daquele canal. Por que isso é importante? Porque lá no final da linha de transmissão você vai colocar uma carga. Essa carga, enfim, pode ser uma antena que você coloque lá no final da linha de transmissão. Você está transferindo informação, energia de um transmissor para uma antena através de um cabo coaxial, por exemplo. É importante que este valor seja estável por causa do casamento de impedância. Se essa impedância característica variar fortemente com a frequência ou tiver um valor complexo, isso prejudica, isso dificulta, por exemplo, o projeto da antena para tentar fazer a melhor transferência de potência ao longo da faixa, entre a linha de transmissão e a carga. Então, na prática, boas linhas de transmissão, isso é para comunicação, tá, pessoal? Isso não é para transmissão de energia elétrica. Em comunicações, frequências altas, boas linhas de transmissão, bons cabos coaxiais, bons pares trançados são projetados de tal maneira que a condição de Heaviside seja atendida. Isso já é conhecido desde meados, ou pelo menos da segunda metade do século XIX. Isso ajudou, por exemplo, os americanos a colocar linhas de telégrafo com fio, maiores, mais longas, sem necessidade de muitos repetidores, e eventualmente isso foi utilizado para projetar os cabos coaxiais, fazendo a comunicação telefônica entre a América do Norte e a Europa, através de cabos submarinos atravessando por baixo d'água o Atlântico. Tá? Então, essa condição, esses estudos de Heaviside, eles foram importantíssimos para revolucionar as comunicações ainda no século XIX. Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Essas características facilitam o casamento de impedância
entre a linha de transmissão e a carga, que eventualmente está no final dessa linha, e, consequentemente, né, como a informação vai ser passada para a carga, se esse casamento for mais eficiente, ainda ajuda ainda mais a diminuir a distorção do sinal, não mais na propagação, mas também na recepção desse sinal, pelo menos na passagem do sinal para sua carga, para sua antena ou para o seu receptor, se for uma operação de recepção. Alguma pergunta? Não, professor. Oi? Não, tá tudo certo. Beleza. Eu acho que isso aí é uma condição também utilizada em linha de transmissão de potência, assim. Isso eu não sabia. Eu estava fazendo um trabalho sobre isso recentemente, aí tipo, era uma ressonância lá entre é, um capacitor e um indutor na linha e considera-se que o amortecimento é dado exatamente por essa impedância intrínseca aí. Hum. E aí essa condição ajuda Bom, a transitória é, a a, correr rapidamente. a condição que não sei se ela ajuda, mas essa impedância que amortece a oscilação. Tá legal. Então, não deve ser que é considerado, né? Tá. Fazer o Z0 ter valor real é bom. É, mas é isso aí. Beleza. Eu fugi um pouquinho aqui do Não, assunto. tranquilo. Conhecimento não ocupa espaço. Mais uma informação. Vou tentar saber um pouco mais sobre isso. Isso foge totalmente da minha área. Não tenho experiência com transmissão de energia elétrica, apesar de serem linhas de transmissão. Mais alguma pergunta? É só isso mesmo. Beleza. Então, vou prosseguir aqui. E aí a gente vai resolver um problema do livro texto. É um problema 9.9. E repare que é uma linha de transmissão sem distorção. Como é que a gente observa isso sem fazer conta nenhuma? Repara, no enunciado está dito aqui, ó, que a linha tem uma atenuação de 1/100 de dB por metro. E, simultaneamente, a impedância característica puramente real, 50 ohms. Se a impedância característica é puramente real, e mesmo assim você tem atenuação, perdas, então é porque é uma linha sem distorção. Não tem jeito disso ser real tendo atenuação. Isso aqui só é real se a linha for ideal sem perda nenhuma, ou tendo perda é porque a condição de Heaviside está sendo atendida. Então isso aí já é uma informação intrínseca ao enunciado, ela está implícita no enunciado, tá? Então, o que nós estamos fornecendo, o que está sendo fornecido nesse enunciado? Você pegou lá a linha de transmissão através de medidas realizadas no laboratório, em bancada, na frequência de 100 MHz. Você conseguiu verificar que a impedância característica é de 50 ohms. A constante de fase, ou seja, a parte real do K, já que tem perdas, o K é complexo, é de 0,8 pi radianos por metro, e o alfa não foi fornecido explicitamente, mas através deste valor. A atenuação correspondente às perdas é de 0,01 dB a cada metro de linha de transmissão. Então, para esta frequência, que observe que, em particular, R e G variam com a frequência, para esta frequência, calcule os parâmetros L, C, R e G. Ah, está aqui, ó, nessa frequência. O enunciado é bem simples, mas repara, ele carrega uma informação que, se você não prestar atenção, ela vai ficar faltando no final para você achar os 4 valores, que é justamente o fato dessa linha de transmissão ser uma linha, por definição, sem distorção. Então, se a linha apresenta perdas, mas o Z0 é real, não tem jeito. Nessa frequência, esta condição de Heaviside está sendo atendida.
E essa informação vai ser importante, porque o enunciado não te dá outras informações além dessas. Então, a gente já sabe, não vou repetir, tá? Eu estou pegando as expressões obtidas nas duas últimas transparências. Se a linha de transmissão é sem distorção, a fórmula que te dá o Z0 passa a ser igual àquela da linha ideal, ó, raiz de L sobre C. Isso só vale se a linha não tiver distorção, seja por causa da condição de Heaviside, seja porque ela é ideal sem perda nenhuma. Essa não é a fórmula mais geral, tá? A constante de propagação pode ser calculada ou usando isso daqui, ou usando isso daqui. Elas são iguais por causa da condição de Heaviside, e lembrando que o K é complexo. Então você tem o beta e tem o alfa. O beta é fornecido explicitamente, 0,8 π. O alfa não. A gente vai ter que arrancar o valor do alfa desta informação aqui, ó. E a gente viu como fazer isso na aula passada, num exercício. A gente vai repetir o procedimento na aula de hoje. Mais um exercício sobre isso. Como obter alfa desta informação. Atenuação em decibéis por unidade de comprimento. Então, das relações anteriores, por exemplo, comparando parte real com parte real do outro lado e parte imaginária com parte imaginária, então, destas igualdades, a gente sabe que beta, a parte real do K, se a linha não tiver distorção, isto só vale se a linha não apresentar distorção. É ômega raiz de LC. E alfa pode ser escrito ou desta forma, utilizando esta equação daqui, ou desta maneira, utilizando esta daqui. Então, repara, tendo beta, a gente consegue uma relação envolvendo o produto L vezes C. E tendo alfa, a gente consegue outras relações, que vão no final nos dar os valores desejados para esses parâmetros. Mas antes ainda precisamos calcular o valor do alfa. Então, quando a gente fala em atenuação, é perda. Então, a atenuação já traz dentro dela que aquele valor é negativo. Então, você não pode esquecer de colocar o menos aqui, ó. Porque senão você vai obter um valor de alfa negativo e não é verdade, tá? O alfa, por definição, ele é positivo porque o negativo dele já foi colocado aqui, ó, em evidência. Então, menos 0,01 dB a cada metro. O que significa isso? Que se você pegar o campo, elevar ao quadrado, o módulo desse campo ao quadrado, na distância correspondente à unidade que é usada aqui, o valor disso em decibéis, ou seja, 10 log na base 10 daquilo, tem que ser igual a 0,01. É isso. Então, esta é a equação que você tem que lembrar. Esse 2 vem do fato de que é potência. Então, é módulo do campo ao quadrado. Por isso que apareceu esse 2. Usando as propriedades do logaritmo, a gente passa esse termo que aparece aqui para fora. E fica só log de E, que é um valor conhecido. Não me lembro de cabeça, mas na calculadora você calcula fácil isso. Repara que não é o logaritmo natural, é o logaritmo na base 10. Por isso que não é igual a 1. Bom, fazendo as contas, você vai achar o alfa 1,15 vezes 10 a menos 3 Nepers por metro. E agora, com essas relações e com os valores de beta e alfa conhecidos, é só resolver o problema, tá? E com a frequência também conhecida, o Z0 conhecido, é só resolver o problema. Então, mais uma vez, eu estou repetindo as relações anteriores e fazendo essas manipulações, você vai ver que a indutância é igual, nesta condição de linha sem distorção, a Z0 vezes beta dividido por ômega. Aí é só você substituir os valores encontrados antes, e nós temos para indutância 0,2 microhenries por metro. Quando a linha não tiver distorção,
seja por causa da condição de heaviside, seja porque não tem perdas. Então, a capacitância é dada por essa razão, e no final a gente acha para esta linha 80 picofarads por metro. De novo, na condição de linha sem distorção, se não tivesse perda, o R seria zero, alfa seria zero. Mas sendo a linha com perdas, porém, atendendo à condição de heaviside, esta é a relação, pode verificar, e a gente vai achar 57,6 micro-ohms por metro. E, finalmente, a condutância, 23,04 microsiemens por metro. Então, não se esqueçam, essas relações só valem para a linha sem distorção. Alguma pergunta em relação ao problema? Não, pessoal. Não. Então, nas próximas transparências, a gente vai falar um pouco mais sobre distorção, apresentando, né, as curvas que nos ajudam a entender melhor o comportamento, pelo menos qualitativo, da velocidade de fase e da velocidade de grupo, de uma maneira geral, né? A linha sem distorção entra mais tarde como um caso particular das próximas relações, tá? Então, sem assumir momentaneamente que a linha não apresente distorção, ou seja, mais uma vez tratando o problema de forma geral, se você tiver uma linha de transmissão com perdas, provavelmente haverá aí distorção do seu sinal, que pode ser forte, pode ser fraca. Se for muito forte, você tem que pegar essa linha e jogar no lixo, comprar uma melhor. Mas, de uma maneira geral, temos o problema de sempre. Tendo distorção, os parâmetros variam com a frequência, consequentemente, a velocidade de fase passa a variar com a frequência. E aí surge aquela pergunta de sempre. Se o meu sinal de comunicação ele é composto, né, por várias componentes espectrais, um contínuo de componentes espectrais ao longo de um certo canal de comunicação, qual é a velocidade de propagação dessa informação? Já que cada frequência vai viajando numa velocidade diferente. E aí, não vamos voltar a explicar. O que você tem que usar nessas condições é a velocidade de grupo. E mesmo assim, é uma definição matemática que vale enquanto o sinal não estiver muito distorcido e a largura espectral dele não foi exageradamente larga. Essa definição também não é uma definição perfeita, mas ela é melhor do que a definição da velocidade de fase. É isso que a gente usa na prática. Então, por definição, essa velocidade de grupo é o inverso da derivada da constante de fase beta, a parte real do K, em relação a ômega. Tá? E, geralmente, a experiência mostra que o melhor é você derivar o K em relação a ômega, ao invés de tentar retirar analiticamente a expressão do beta de dentro do K, já que tem raiz quadrada, tem um monte de coisa, a melhor coisa é deriva o K, e aí no final fica só com a parte real. Aí só depois inverte. A inversão é a última operação a ser feita nisso aqui, ó. Então a experiência diz que o mais fácil, em geral, é deriva o K em relação a ômega, vai dar uma expressão complexa. A derivada de beta corresponde exatamente à parte real dessa operação. Só no final você inverte. Então, essa para nós é a definição da velocidade de grupo. Vamos ver o que acontece quando a gente representa esse K utilizando aqueles parâmetros de circuito, o L, o C, o R e o G. Ó. Aqui ele. Lembrando que o L e o C, se o canal não for extraordinariamente largo, espectralmente falando, né, eles pouco variam com a frequência. Já o R é mais ou menos proporcional à raiz de ômega e o G mais ou menos proporcional a ômega. Tá? Essas derivadas vão ser levadas em consideração. As derivadas do L e do C, a gente vai dizer que são praticamente nulas, a gente vai jogar fora. Tá? E aí, antes de jogar fora as derivadas, eu simplesmente apliquei a regra da cadeia aqui. Ó. E se vocês verem cálculo 1, eu não vou repetir passo a passo.
Mas se vocês aplicarem a regra da cadeia sem jogar fora nenhuma das derivadas, você chega nessa expressão horrorosa aqui, ó. Horrorosa, mas fácil de obter, tá, pessoal? Isso aqui não tem nenhum mistério. Aí depois, com paciência, você vai e separa o que é real, o que é imaginário. O que for real, depois você inverte. Isso te dá a velocidade de grupo. Mas antes de fazer isso, vamos olhar para essa expressão e começar a tirar fora algumas derivadas, como, por exemplo, a derivada do L, a gente vai ignorar, vai dizer que é praticamente nula. A do C, praticamente nula. O G é mais ou menos proporcional, linearmente proporcional à frequência. E o R, a raiz quadrada da frequência. Então, vamos usar essas informações para reescrever esta expressão na próxima transparência. Então, a gente vai dizer que, tipicamente, C e L não variam significativamente com a frequência, essas derivadas vão ser desconsideradas. A gente sabe que o G é proporcional a ômega, assumindo que estes parâmetros, epsilon duas linhas, epsilon linha e C, variam muito pouco com a frequência. E o R é proporcional à raiz quadrada de ômega. Então, usando essas informações, ó, as derivadas de C e L vão ser ignoradas. A derivada de G em relação a ômega é praticamente igual à razão G sobre ômega. E a derivada de R em relação a ômega é praticamente igual a R dividido por 2 ômega. Por causa dessas relações aqui, pessoal. Tá? Eu estou andando mais rápido porque derivada vocês têm que saber decor e salteado. Então, substituindo essas relações da expressão anterior, a gente chega nessa expressão reduzida, porém prática, para as nossas linhas de transmissão com perdas. E mais uma vez, ressaltando, a gente não está aqui dizendo que as perdas são baixas. A gente não falou nada sobre o valor que o R pode ter ou sobre o valor que o G pode ter. A gente simplesmente falou que alguns desses parâmetros não variam significativamente com a frequência, enquanto que esses parâmetros têm essas variações. Mas em nenhum momento a gente falou que o G é pequeno ou que o R é pequeno. Isso daqui é bem geral. Não vale apenas para perdas muito pequenas. Bom, e aí depois disso você consegue, a expressão está mais simples, você consegue fazer aqui, juntar alguns termos. Aliás, minto, não fiz juntar termo nenhum. Isso vai ser na próxima transparência, quando a gente assumir que a linha, além dessas características, ela é uma linha sem distorção, segundo a condição de Heaviside. Aí sim vai simplificar. Mas por enquanto, ó, o que a gente fez foi, se você pegar valores típicos e levar no MATLAB, por exemplo, você levanta uma curva como essa daqui, ó. Isso aqui é o comportamento do beta com a frequência. Só que eu tombei a curva, porque lembra que velocidade é ômega dividido por beta, a de fase, e a velocidade de grupo é o inverso da derivada de beta em relação a ômega. Então, para ilustrar velocidades através de inclinações, é melhor que o gráfico fique desse jeito, ômega em função do beta. É só tombar o gráfico, tá? Então está aqui ômega na vertical, beta na horizontal, e esta é uma curva característica de linhas de transmissão, pelo menos em comunicações. O beta aumenta com a frequência, ó. E aí, se você pegar um ponto nessa curva, as inclinações relativas a esse ponto são, por definições, as velocidades de fase e de grupo. Só que a velocidade de fase é dada pela inclinação, calculada através da razão ômega sobre beta. É simplesmente uma reta saindo da origem, passando pelo ponto. Isso é a velocidade de fase. A inclinação dessa reta verde é, graficamente, a representação da velocidade de fase. Já a velocidade de grupo é a derivada, é a reta que tangencia aquela curva naquele ponto, ó. E na medida em que a frequência vai para o infinito, a gente mostra que a inclinação dessa curva vermelha tende para a velocidade da luz no meio.
Então, a gente está observando aí uma informação importante. A velocidade quando você tem distorção na sua linha de transmissão, a velocidade de grupo é menor do que a velocidade da luz, enquanto que a velocidade de fase é maior que a velocidade da luz. Isso porque a velocidade de fase é uma definição matemática. Então, quando tem distorção, repara, não só você não pode usar a velocidade de fase, como ela está dizendo que a informação iria propagar com velocidade acima da velocidade da luz, o que obviamente viola a teoria da relatividade, não é verdade. A gente não vai entrar aqui no mérito da explicação, mas basicamente, lembrem-se, isso aqui é uma definição matemática, assumindo um regime harmônico temporal que vai desde menos infinito no tempo até mais infinito, ou seja, uma definição matemática. Lógico que na prática isso não vai existir, porque em algum momento você vai ter que ligar o teu transmissor. Antes de você ligar o transmissor não tinha informação nenhuma. Então a informação não vem desde menos infinito. E isso tem a ver com o fato da velocidade de fase, por ser uma definição matemática, nessa condição de tem distorção, ela dá um valor maior que o da velocidade da luz. Tá? A gente não falou sobre isso antes e também não vamos explicar o porquê. Apenas a gente vai dizer o seguinte, é uma definição matemática. É mais um motivo para você usar sempre a velocidade de grupo como uma definição de velocidade de propagação da informação, mesmo sendo a solução TM. As duas só vão dar iguais uma à outra quando você tiver uma solução TM propagando no meio ou numa linha de transmissão sem perda nenhuma. Sem perda nenhuma. Como isso nunca vai acontecer, usem sempre a velocidade de grupo como definição para calcular a velocidade de propagação da informação, seja qual for a situação. Mais tarde, quando a gente for falar de guias de onda, soluções TE e TM, a gente vai mais uma vez observar algo parecido com isso. Com isso, o quê? Velocidade de fase acima da velocidade da luz e velocidade de grupo tendo significado físico. Então, sempre utilizem a velocidade de grupo na hora de calcular a velocidade de propagação de uma informação. Alguma pergunta? Não, pessoal. Então, se não me engano, na próxima transparência, a gente vai pegar esta fórmula aqui em cima, que por enquanto é geral, e vamos ver o que acontece nessa equação quando a linha de transmissão for uma linha sem distorção. Se for sem distorção, porque não tem perda, é simplesmente fazer o R e o G nulos. Você vai cair, isso aqui vai virar uma reta, e aí a velocidade de fase vai ser sempre igual à velocidade de grupo. As três curvas, vermelha, azul e verde, coincidem numa reta. Tá? E se fosse com perdas, mas atendendo à condição de Heaviside, é o que a gente vai ver na próxima transparência. Então, eu estou repetindo até sem necessidade, né? Eu podia ter partido direto da última equação. Mas, enfim, voltando lá no início, está aqui a expressão do K. Caso a condição de Heaviside seja atendida, a gente pode reescrever isto ou desta maneira ou desta maneira. São equivalentes, tá? Porque isso daqui é igual. Utilizando as mesmas suposições anteriores, é tudo igualzinho, tá? Não tem nenhuma novidade aqui. A gente consegue reescrever aquela última relação desta maneira. E aí eu vou substituir isto daqui, ó, por esta relação. Vai dar a razão epsilon duas linhas sobre o epsilon linha. E esta derivada eu vou desenvolver com a ajuda desta relação aqui, ó. Então, fazendo um pouquinho mais de contas, chegamos nessa relação. Então, quando você operar aqui a derivada de g em relação a ômega, substituindo por isto,
repara que vai surgir esse termo. Ômega corta com ômega, G menos G, zero. Esse termo vai para zero entre colchetes, consequentemente o termo entre parênteses vai para zero, consequentemente fica só isto. Olha que beleza. A derivada de K em relação a ômega é o próprio K em relação a ômega, ou seja, a velocidade de fase é igual à velocidade de grupo, como já tínhamos antecipado antes. O aproximadamente igual veio do fato que, quando fizemos a derivada, operamos essa derivada, a gente desconsiderou certas derivadas, igualamos a zero. Por isso que é aproximadamente igual. Mas na prática isso é quase igual. Essas derivadas realmente são desprezíveis. A não ser que o dielétrico e a frequência de operação estejam tais que você esteja na ressonância daquele meio. A gente vai fugir desses assuntos aqui no curso. Você, Vitor, fez a prova envolvendo um plasma, né? Você viu lá que tem uma frequência de oscilação do plasma. Então, se você estiver longe daquela região, se o seu dielétrico estiver longe de regiões de ressonância microscópicas, etc., etc., aí isso daqui não pode ser desconsiderado. Mas não é o caso prático em linhas de transmissão. A gente não vai falar sobre esses assuntos aqui no curso, beleza? Então, nas linhas de transmissão comerciais que vocês têm, isso daqui, se a linha for sem distorção, é praticamente verdade. Alguma pergunta? Não, pessoal, tranquilo. Então, nós vamos, antes de começar a falar sobre a notação de circuitos para resolver problemas em linha de transmissão, vamos resolver mais um exercício, onde neste exercício que a gente vai resolver, a linha de transmissão não atende a condição de Heaviside. Nesse próximo exercício, isto daqui não é verdade. É quase verdade porque as perdas são baixas. O R e o G são muito pequititinhos, por isso que é quase verdade, mas não por causa dessa condição. Então, o próximo exercício é mais uma ilustração de como calcular velocidade de fase e velocidade de grupo numa linha de transmissão, quando você tem os parâmetros físicos, né, que definem essa linha de transmissão. Então, vamos ver. Então, seja um cabo coaxial, os condutores interno e externo são os mesmos, feitos de alumínio. Então, a condutividade do alumínio, nessa faixa de radiofrequência, é de 40 megasiemens por metro. Lembrando, né, para aqueles que já se esqueceram, mega é 10 elevado a sexta. O interior é de um dielétrico polistireno. Então, nessa frequência, essas são as características do dielétrico. A permissividade relativa 2,6, tangente de perdas 5 vezes 10 a menos 5. Então, com isso, e junto com a permissividade do vácuo, isso permite que você calcule o epsilon linha e o epsilon duas linhas. As dimensões, é um cabo coaxial, as dimensões são dadas raio interno. Repara que é raio, não é diâmetro. É de 2 milímetros e o externo 7 milímetros, frequência de operação 1 GHz. Tá? Então, a gente vai usar essa frequência para obter valores no final. Qual é a pergunta? É calcule tudo que você puder. Então, a gente vai calcular indutância, capacitância, condutância, resistência e também velocidade de fase e de grupo para essa linha de transmissão. Tá? Esta é a pergunta, calcular todos os parâmetros possíveis que a gente já calculou até o momento. Então, não sei porquê, estou começando aqui com a indutância. Foi dito que é um dielétrico, então eu estou assumindo aqui que a permeabilidade é a mesma do vácuo. 4π vezes 10 a menos 7 henries por metro. A razão B sobre A, 7 dividido por 2, no final você calcula 0,25. Eu estou colocando várias casas decimais
porque lá no final eu quero comparar o valor da velocidade de fase com o da velocidade de grupo e mostrar que são muito parecidos. Aliás, a gente não vai ver diferença nenhuma no cálculo. Então, estou colocando aqui um monte de casas decimais, 0,25055 microhenries por metro. Qual é a expectativa deste exercício? É que vocês repitam as contas em casa e vejam se bate até a última casa decimal. Se não baterem, aí vocês me avisam, porque eu posso ter cometido algum erro aqui nas contas. Capacitância é a próxima, lembrando que a linha tem perdas, o dielétrico tem perdas, então aqui entra o epsilon', a parte real. Fazendo as contas, 115,46 picofarads por metro, 5 algarismos significativos. Condutância automática. Se você já tem o valor da capacitância, então não esquenta a cabeça, já usa essa equação aqui, ó. Ômega que multiplica a tangente de perdas do dielétrico, ó. Lembrando que ômega é 2π vezes F, e F é 1 giga. Então, no final, fazendo as contas, deu 36,272 microsiemens por metro. E, finalmente, a resistência. Como o metal é o mesmo para o condutor interno e para o condutor externo, esse termo passa para fora em evidência. Para o condutor, sendo ele bom, alumínio, então a permeabilidade é praticamente aquela do vácuo, μ0. A condutividade foi fornecida no enunciado. Aqui tem que fazer um pouquinho mais de conta, mas é tudo conta simples. No final você vai achar 1,0164 ohms por metro. Esse valor da resistência em ohms por metro sempre é baixo, quando a linha é boa. O que não quer dizer que essa perda tenha que ser desprezada, muito pelo contrário. Lembra que isso vai acumulando. Consequentemente, nós podemos calcular a constante de propagação para essa solução quase TEM. Por que ela é quase TEM? Ora, se tem resistência no condutor não nula, então tem campo penetrando para dentro. Esse campo não está agora, embora praticamente todo ele concentrado dentro do dielétrico, mas nem todo. Então você tem uma solução que não é mais puramente TEM, ela é quase TEM. Esse K não é mais igual a ômega raiz de μ epsilon. Então, nesse caso, nós somos obrigados a usar essa fórmula aqui, ó. Não pode mais usar ômega raiz de μ epsilon, que agora, ó, tem característica do metal nesse cálculo. Calculamos pelo menos para 1 GHz, temos os parâmetros. Então, para 1 GHz, o valor do K, complexo como era esperado, já que tem perdas, 33,79 menos, enfim, J0,0,011175. O beta é radiano por metro, o alfa nepers por metro. De qualquer maneira, a unidade é 1 sobre metro. Então aqui temos diretamente o valor do beta e do alfa para 1 GHz. Se a frequência mudar, mesmo que esses parâmetros não mudem, se a frequência mudar, isso aqui vai mudar. E o cálculo tem que ser refeito, obviamente, né? E aproveitamos para calcular também a impedância característica usando essa equação. Repara, o Z0 não deu puramente real. Logo, como já foi antecipado, né, como tinha sido antecipado, não é uma linha que atende à condição de Heaviside. O alfa é baixo porque as perdas são baixas. O dielétrico tem uma tangente de perdas quase nula e a condutividade do condutor é muito alta. É um bom condutor nessa frequência. Por isso que o alfa deu muito menor que o beta. Então, não é o que vamos obter no final não é porque a linha não tem a distorção, ela tem, porque senão o Z0 teria dado real.
Repara, a parte imaginária do Z0 é praticamente nula, ela é quase sem distorção, mas porque as perdas são baixas. Antes de prosseguir, por causa dos diversos comentários feitos, alguma pergunta? Não, professor, esse exemplo aí é relativamente tranquilo usando essas formas aí, né? Beleza, beleza. O negócio, às vezes, é voltar e entender como que a fórmula foi feita. Às vezes eu tenho que dar uma revista. É isso que a gente fala, tem que manter a matéria em dia. Sim. Uns estudos indicam, para cada hora dentro de sala de aula, 2 fora da sala de aula estudando, fazendo exercício. A aula sozinha não resolve o problema não, meu amigo. Beleza? Não, com certeza, com E certeza. não pode só estudar na véspera da prova, embora todo mundo tente fazer Não. isso, mas não é certo? Oi. Na verdade, essa parte final aí, o senhor já tinha falado já, né, sobre isso. Então, e as outras fórmulas também, elas vêm de eletromagnetismo, né, igual essa da indutância aí e tudo mais. Então, Bom, é tranquilo. enfim, todas elas vieram de eletromagnetismo porque a gente obteve isso. Todas, é verdade. É verdade. Tranquilo? Mas beleza. Tranquilo. Daqui a pouco a gente vai pegar todas essas ideias e transformar num circuito equivalente. Se você olhar o livro-texto, ele quase que já começa com um circuito equivalente. Eu não gosto de fazer assim. Gosto de fazer bem físico, bem geral. Muita gente não gosta, mas assim pelo menos você sabe de onde o negócio está vindo. Aí sim a gente vai resolver os problemas de linha de transmissão. Até agora a gente não resolveu problema nenhum de linha de transmissão. A gente só ficou resolvendo dado epsilon, acho, enfim, exemplos desse tipo. A gente não resolveu mesmo problema de linha de transmissão. Gerador de um lado, carga do outro, quanto de potência foi para o outro lado. Aí a gente vai resolver, uma vez com esse circuito equivalente, a partir da próxima aula, ou na próxima semana, a gente já vai começar a resolver esses problemas. Mas, por enquanto, eu quero que você entenda de onde vêm esses parâmetros, o que significam fisicamente, beleza? Tá tranquilo, professor. Obrigado. Se não me engano, na próxima transparência, agora é calcular velocidades, tá? Então, continuando, aí está a velocidade de fase, já calculou o beta, tem a frequência, moleza. Aí você fez as contas, com 6 algarismos significativos, deu esse valor que eu não vou ler, vocês estão olhando aqui, comparado com a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que é mais ou menos a velocidade do vácuo, isso dá uma velocidade nominal de 62%. O que dá mais trabalho é o cálculo da velocidade de grupo. Como é uma linha com distorção, apesar de ser baixo, eu não estou usando aquela fórmula mágica que dá simplesmente a derivada de K em relação a ômega igual a razão K sobre ômega. Embora eu, mais ou menos aqui, diria que é isso que vai dar, viu? Mas porque o R e o G são muito menores do que os outros parâmetros multiplicados por ômega. Mas, de qualquer maneira, você tem todos esses valores, você faz as contas e essa derivada, usando esta equação, vai te dar este resultado. Você vai lá no MATLAB ou na calculadora e resolve e acha este valor. Lembrando que para velocidades de grupo só interessa a parte real. Então você vai jogar isso aqui fora, esquece isso, nem vamos interpretar o que significa isso. Joga isso no lixo, pega este valor e agora sim, depois que jogou isso no lixo, uma vez obtida a derivada de beta em relação a ômega, que tem este valor daqui, agora sim você inverte, mas só depois de jogar isso fora. Você não inverte o número complexo, você só inverte a parte real. E fazendo isso, olha que maravilha, deu igual. Provavelmente vai dar diferente lá nas outras casas decimais, mas aqui deu, pelo menos até a quinta casa decimal, bateu com o valor calculado aqui em cima. Então, ó, praticamente igual a velocidade de fase. Mas isso não aconteceu por causa da condição de Heaviside. É uma linha praticamente sem distorção, mas não por causa da condição de Heaviside, é porque as perdas são baixas. Como o R e o G são
muito pequenos, aquela condição de Heaviside é quase obtida, tá? Então está aqui o comentário final. Não é uma linha sem distorção, é quase igual, mas não é igual. Porém, as velocidades de fase de grupo deram praticamente iguais porque as perdas são baixas. Foi isso que aconteceu aqui. Então, prosseguindo agora, vamos então caminhar, já acompanhando mais de perto o livro-texto, vamos apresentar no final dessa aula o circuito equivalente, que vai nos ajudar a resolver problemas envolvendo transferência de potência ao longo dessas linhas de transmissão, pelo menos pensando sempre no contexto de comunicações, frequências mais altas, nunca em transmissão de energia, tá? Embora talvez uma coisa ou outra até sirva, mas eu não vou dizer que serve, que foge do meu conhecimento. Então, aqui eu estou pensando em linhas de transmissão para dispositivos, sistemas de comunicação, tá? Então, em sistemas de comunicação, tem certos problemas onde é mais interessante pensar em conservação de energia para resolver o problema. Eu não vou dar detalhes agora. Na hora a gente vai, olhando os problemas, perceber, puxa vida, esse problema você resolve mais facilmente pensando em conservação de energia. Você põe um trecho numa certa localidade da linha de transmissão. Se esse trecho não dissipa energia, o que entra para um lado sai pelo outro. Então, às vezes, é mais fácil pensar na solução do problema usando conservação de energia. Ou seja, integrando o fluxo do vetor de Point através da seção reta da linha de transmissão. Mas quando a gente fala isso, todo mundo começa a tremer, né? Nossa, vetor de Point. Só que a gente viu que, utilizando os conceitos de onda de tensão e onda de corrente, isso é simplesmente fazer o produto um meio de V conjugado complexo do I. Então, foi importante a gente ver que um meio de VI conjugado é a mesma coisa que pegar o vetor de Point complexo e integrar na seção reta da linha de transmissão. Isso ajuda um bocado a resolver os próximos problemas. E tem certos problemas onde é mais interessante pensar em circuito equivalente, resistência, capacitância. Então, o que a gente viu até então vai ser importante na hora de você pensar, puxa vida, um meio de VI conjugado nada mais é do que integrar o fluxo do vetor de Point na seção reta da linha de transmissão. E, consequentemente, se aquele trecho de linha não tem perda, o que entra por um lado sai pelo outro, você não precisa fazer conta nenhuma, só vai fazer a conta lá na frente. E tem outros problemas, por exemplo, casamento de impedância, que você gostaria de tratar utilizando circuitos, porque, afinal de contas, vocês querem virar um dia engenheiros eletricistas. Vocês já viram circuitos, vocês ficam muito mais contentes quando vê um zigue-zague representando um resistor do que o nabla das equações de Maxwell. Então, é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora, antes de mais nada, chegando no circuito equivalente, tá? Então, a notação circuitual, ela tem a ver com o que a gente chama de equações do telegrafista. Por que será, né? E imagina, descubra quem foi o cara que inventou, bolou esse circuito equivalente e chegou nas tais equações do telegrafista, o Heaviside. Mais ou menos na altura em que o Hertz estava provando que a tal onda eletromagnética existia e que o Maxwell estava correto, né? Não estava tão errado assim. Então, mais ou menos nessa época, o Oliver Heaviside, com seus estudos, ele propôs a seguinte notação em termos de circuito. São parâmetros distribuídos, ou seja, o resistor, o indutor, eles não existem. Esse conceito está distribuído ao longo da linha, são parâmetros por unidade de comprimento. Então, repare que eu estou multiplicando o R, o L, o C e o G pela unidade de comprimento correspondente. Isto daqui é um capacitor. Isto daqui, perdão, deixa eu falar direito. Isto daqui é uma capacitância, Farad. Isso daqui é uma condutância, isso daqui é uma indutância, isso aqui é uma resistência. No limite em que o ΔZ
tende para zero. No limite em que o tamanho do dispositivo é muito menor que o comprimento de onda, aí você já consegue colocar esse dispositivo numa caixinha, fechar no armário, e toda vez que tem laboratório, você abre o armário, abre a caixinha, pega lá o negócio pelas perninhas e enfia no protoboard. Passa a ser algo que você consegue tratar como algo concentrado. No nosso caso, são parâmetros distribuídos que no limite do ΔZ tendendo a zero, a gente pode passar a pensar mais uma vez como sendo coisa concentrada, que a teoria de circuitos resolve para a gente. Então, sem maiores explicações por enquanto, a gente vai propor esse quadripolo aqui, ó. Aqui está a nossa resistência associada a perdas no condutor, naquela localidade. A indutância associada ao fluxo de campo magnético que está circulando em algum lugar nessa linha de transmissão, em torno dos condutores, ou no interior do cabo coaxial. A capacitância associada, né, à existência de pelo menos 2 condutores devidamente isolados, energia média armazenada no campo elétrico e perdas no dielétrico através dessa condutância. Então, vamos ver o que vai acontecer, qual a relação que a gente obtém para tensão e corrente neste circuito. Na entrada do quadripolo, nós temos uma tensão que eu coloquei aqui Z para dizer o seguinte, olha, nessa posição Z. E aqui a corrente entrando dentro do quadripolo. E ΔZ depois, nós temos a tensão e a corrente nesta nova posição, Z mais ΔZ. Lembrando que aqui, ó, diferente da notação usual, eu estou fazendo o I saindo, com o mesmo sentido desse I aqui, ó. Os dois no mesmo sentido. Logicamente, quando a gente resolver esse circuito do zero, isso vai estar sendo levado em consideração. E vamos ver a relação entre o I e o V neste circuito. Em algum momento a gente vai forçar para fazer este cara menos este. E se a gente dividir isso por ΔZ e fizer o limite do ΔZ tendendo para zero, isso vira a derivada da corrente. Mesma coisa para o V. Então, através desse limite do ΔZ tendendo para zero, nós vamos tentar obter aqui, ó, o comportamento das derivadas da tensão e da corrente em relação à coordenada Z, utilizando esse circuito para obter tais relações. Antes de prosseguir, porque agora é só matemática, e matemática bem fuleira. Alguma pergunta? Não, tranquilo. Isso aí é coisa que a gente já viu várias vezes. Isso. Então, vamos lá. Está lá o circuito de novo. Deixa eu ver se eu me lembro. Então, a tensão que você tem aqui, assumindo terra aqui embaixo, por exemplo, como referência, essa tensão, ela tem que ser igual à queda de tensão que você tem aqui, dessa corrente passando por essa impedância, R mais J ômega L, sem nos esquecermos do ΔZ. E depois tem que ser igual à tensão que você tem do outro lado, caindo, mais a tensão do outro lado. Repara, aqui eu posso pegar este termo e passar para o outro lado para ter a diferença entre eles. Eu não sei se é isso que eu faço agora. Foi o que eu fiz agora. Eu passei este cara para este lado com sinal trocado e, consequentemente, eu passei estes caras para o outro lado com sinal trocado. E o ΔZ que aparecia nesse termo, eu passei aqui para o denominador. E no limite em que o ΔZ tende para zero, isto daqui é a derivada da tensão em relação a Z. Então, repara, eu obtive aqui uma expressão que relaciona a derivada da tensão em relação a Z com isto daqui, ó. É aquela impedância R mais J ômega L, com sinal trocado, vezes a corrente. E eu agora vou tentar fazer o mesmo, só que tentando obter uma derivada para a corrente. Então, eu preciso aqui de uma outra relação que vai envolver a corrente que vem por aqui. Tem que ser igual à corrente que sai por aqui, mais a corrente que passa daqui para baixo. Então, tá lá, a corrente que entra por aqui, quando chega nesse nó,
tem que ser igual a corrente que sai por aqui, que é esta, mais a corrente que passa daqui para baixo. Tem que ver com a tensão aplicada em paralelo a este circuito aqui, ó. Aí repara, mais uma vez eu vou passar este termo para este lado, com sinal trocado, este termo para o outro lado, com sinal trocado. Vou fazer o ΔZ, este ΔZ que aparece aqui e aqui, passar para o denominador. Esta tensão, quando quando ΔZ tende para zero, vira a própria tensão na posição Z. Então, no final, eu chego numa relação que me dá a derivada da corrente em função da tensão e dos demais parâmetros da linha de transmissão. Por enquanto, alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Próxima etapa é chegar numa equação diferencial só em função do V ou só em função do I. Então, por exemplo, eu não sei o que eu vou fazer primeiro, mas eu vou pegar este I que aparece aqui, ó, tá vendo? Vou derivar dos dois lados em relação a Z. E esta derivada em relação a Z eu vou substituir aqui, ó. De maneira que eu vou ter uma equação só envolvendo a onda de tensão e suas derivadas, junto com os parâmetros da linha de transmissão. E depois eu vou fazer a mesma coisa com a corrente. Então, ó, derivando uma das equações em relação a Z e substituindo na outra, por exemplo, eu peguei aquela relação envolvendo a derivada da tensão em relação à corrente e derivei dos dois lados. E aqui, ó, eu substituí aquela equação que tinha a derivada da corrente. E aí eu manipulo essa equação, essa relação, e chego nisso daqui, ó. Perdão. Aí eu faço a mesma coisa, só que agora em relação à derivada segunda da corrente, ó. Agora sim eu vou manipular essas duas equações, ó. Eu vou chamar esse negócio todo que apareceu aqui, ó, de menos K ao quadrado. Olha quem apareceu aqui, ó. Lembra disso aqui? Lembra da nossa expressão do K? Sim, sim. Deu a mesma coisa. Olha só. Mesma coisa. Se você tirar a raiz quadrada, você vai ver. E outra coisa, essa equação diferencial, essas duas, são simples. Você já viu como é que resolve isso antes, ó. Aí. Ou seja, resolver matematicamente aquele circuito é a mesma coisa que, sei lá, das equações de Maxwell, assumir solução TM, definir onda de tensão e de corrente. Você chega nas mesmas relações. E é por isso que o pessoal usa os circuitos equivalentes para resolver esses problemas. Facilita a matemática. Você tira a natureza vetorial do problema e consegue resolvê-lo, em particular, a transferência de potência de um lado para o outro, só usando escalares. Ó. E mais, esses escalares só variam com Z. Então você tirou aquele problema da seção reta da sua frente. Mas ele não sumiu, só que ele está escondidinho aqui dentro. Ó. A geometria da seção reta está escondida aqui. Ó. Você usou para calcular o C. Quer dizer, calcular não, você manipulou essa geometria para ter um certo valor de capacitância, condutância. A informação, ela não está perdida, ela está escondida aqui dentro. Mas você vai tratar isso como parâmetros e manipular apenas a sua variação com a posição Z. Isso, obviamente, facilita extraordinariamente a solução dos problemas, principalmente aqueles que envolvem, né, transferência de potência de um lado para o outro. Mas não terminou. A gente precisa agora obter as relações entre as amplitudes da onda de tensão e da onda de corrente. Aí o que a gente vai fazer? A gente já conhece a solução e vamos substituir estas duas relações, por exemplo, aqui dentro. Ou
como a gente quer uma relação entre tensão e corrente, substituir, ó, vou voltar para trás. Substituir essa solução aqui dentro, ó. Aqui dentro ou aqui dentro. E assim a gente obtém uma relação entre tensão e corrente. Tensão e corrente. Então, fazendo isso, substituindo as expressões de V e I numa das equações diferenciais iniciais, por exemplo, essa daqui, ó, está aqui a derivada da solução da tensão em relação a Z, e está aqui, ó, a substituição da expressão do I por essa daqui. Obviamente que você vai igualar este termo com esse, por causa da exponencial, ó, e vai igualar este termo com esse, ó. E quando você fizer isso, adivinha o que vai acontecer? Olha lá. A razão entre V0 mais e zero mais é igual a menos, apareceu naturalmente, ó, menos a razão V0 menos sobre zero menos. Isto, por definição, é a impedância característica da linha de transmissão que a gente chama de Z0, que é igual a isso, e substituindo a expressão do K obtida nas transparências anteriores, ó, o que aconteceu? Fechou. Conhecidos K, Z0 e as condições nos extremos da linha de transmissão, que te permitem calcular o V0 mais e o V0 menos, o problema está resolvido e você tem todas as condições de saber quanto de potência foi transferido para a carga do outro lado. E você vai poder fazer isso sem ter que utilizar campo elétrico e campo magnético, utilizando esses conceitos: tensão, corrente, impedância, admitância e por aí vai, que deixa o engenheiro eletricista mais tranquilo, mais confortável na hora de resolver os problemas. Alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Eu podia... a aula hoje foi bem tranquila, até porque isso é quase que uma revisão para a maioria das pessoas que fazem essa disciplina. Então, eu até poderia continuar, já que tem tempo à beça, e falar... Eu vou parar nessa transparência, porque eu vou começar daqui na próxima aula, tá? Então, como é que a gente vai descrever a linha de transmissão? A partir deste momento, nós temos uma formulação que é geral. Vou voltar atrás, mais uma vez. É geral, ó. Nós temos a impedância característica dada por esta equação, por esta relação, independente da geometria da linha de transmissão. Mesma coisa para a constante de propagação. Então, a gente, de uma maneira geral, sem perda de generalidade, a gente vai assumir, descrever nas nossas transparências, isso também é usado no livro, as linhas de transmissão dessa maneira. Deixa eu correr aqui, que tá... A gente vai assumir que a linha de transmissão é bifilar. Um filamento, né? Um fio por cima, outro aqui por baixo. Mas isso é só para fazer a representação gráfica do problema, para identificar a posição da carga, identificar a posição do gerador, identificar comprimento da linha. A gente usa essa notação, essa representação gráfica. Mas não quer dizer que o que a gente vai fazer daqui para frente só serve para a linha bifilar. Serve para qualquer guia de onda que esteja propagando essa solução chamada, definida como solução TEM. Ou, no caso de perdas no condutor, quase TEM. Então a gente vai representar geometricamente desta maneira, mas a geometria é arbitrária, desde que seja uma linha de transmissão que possa propagar tal solução. Então eu vou voltar rapidinho atrás. Então, o nosso problema, quase todos os problemas que vamos resolver daqui para frente, tem essas características. Você tem uma linha de transmissão com um certo comprimento L. Numa ponta dessa linha, aí por convenção, a gente vai colocar isso daqui à direita,
é a carga, e do outro lado, o gerador. Tá? E essa linha de transmissão que une a carga ao gerador vai ter um certo comprimento L, que em comunicações é da ordem ou muito maior que o comprimento de onda. Por isso que as coisas acontecem com dependência em Z significativa. Você já parou para pensar que quando você vai lá no osciloscópio, no laboratório de circuitos, no laboratório de eletrônica, você tem uma ponta de prova, ela é unida ao osciloscópio através de um cabo coaxial, uma linha de transmissão. Em algum momento o professor pediu para, na hora que você põe a tensão em cima de um resistor e coloca essa tensão, que varia com o tempo ou não, coloca na tela do osciloscópio. Você já viu o professor perguntando para você, antes me meça aí, por favor, o tamanho do cabo, porque isso vai afetar as medidas que você vai observar no osciloscópio. Você já viu o professor falando isso? Não, né? Por quê? Porque não é importante, né? Os parâmetros se distribuem no... Não sei se eu estou falando uma coisa errada aqui. Vou repetir a pergunta de outra maneira. Aqui tem um resistor. Aqui é o osciloscópio. É o contrário, tá? Agora a tensão vem daqui para cá. Aqui é o osciloscópio, aqui é o resistor. Ou, se você preferir, aqui está o resistor, que tem uma tensão em cima dele, ele é um gerador para esse problema. Aqui está a carga, é o osciloscópio. E aí você quer medir a tensão que está aqui, observando a tela que está aqui, sendo que existe uma distância entre os dois. Como é que você pode dizer que a tensão nesta posição é a mesma que chega aqui e que é posteriormente plotada lá de alguma maneira na tela do osciloscópio? Se a tensão varia com posição. Se a tensão varia com Z. Bom, é por causa do casamento? Oi? Por causa do casamento? Não. Não sei. Sabe sim. Não tem perda, né? No caso. Por exemplo, não tem perda. Pode ter perda, a conclusão é a mesma, mas se facilitar, imagina que não tenha perda. Se não tiver perda, esse K vale quanto? Se não tiver perda? Se não tiver perda, imagina um cabo coaxial perfeito. Só para facilitar, esse K vale quanto? Ômega raiz de mi epsilon. Isso. Que é igual também a 2π sobre... 2π sobre... Ai, meu Deus. Peraí, tem que voltar aqui. Deixa eu abrir o 2π sobre lambda. Comprimento de onda. Não, tá. O K. Certo. Uhum. Beleza? 2π sobre lambda. Tá. Entendi. Eu já entendi. O cabo, ele é feito num comprimento... Eles pensam no cabo relativo ao comprimento de onda. E nos problemas, nas experiências que vocês fazem em circuitos eletrônica, a frequência é muito... É muito alta. Não, a frequência do cabo, não do osciloscópio. A frequência do gerador, dos sinais que vocês injetam lá nos protoboards, ela é muito baixa. Não. De maneira que o comprimento de onda, na melhor das hipóteses, tem centenas de metros. Na melhor das hipóteses. Então, aquele cabo, ele é tão pequeno em relação ao comprimento de onda que esse K vezes Z é praticamente zero. Ou seja, quando a frequência é muito baixa, de tal maneira que o comprimento de onda é de dezenas de metros, centenas de metros, quanto mais baixo, de quilômetros, essa distância daqui, em comprimento de onda é nada. De tal maneira que a tensão que você tem deste lado é praticamente igual à tensão que você tem deste outro. É por isso que nesses problemas de circuito, nesses laboratórios de circuito, eletrônica,
você vai fazer a medida lá com a ponta de prova, o professor não fica, desde que não seja uma ponta de prova de 1 quilômetro, né? O professor não fica falando assim, ó, meça o tamanho da ponta de prova, do cabo, porque isso vai influenciar na medida. Influencia, mas a influência é tão pequena que você não leva em consideração. Agora, em comunicações, não. Se você estivesse fazendo medidas, lógico, a aparelhagem tem que ser apropriada, mas se você estivesse fazendo medidas em 1 GHz, 3 GHz, 30 GHz, o tamanho influenciar, você tem que calibrar tudo antes de medir, etc. Tá? Então, no nosso caso, esse tamanho ele não é muito menor do que o comprimento de onda. Porque se fosse, não precisava nada disso. Era só usar a matéria a teoria de circuitos 1 para resolver o problema. Aqui, ao contrário, o nosso comprimento L vai ser bem maior, ou da ordem, né, do comprimento de onda, e aí essas variações elas têm que ser levadas em consideração. Tá? Então, isto é uma fonte de erro de aluno que não presta atenção na hora de resolver os problemas. Tá? É entender isso, entender o que está acontecendo aqui. As dimensões aqui são maiores do cabo, né, do que o comprimento de onda. E essas coisas supostamente esquisitas, porque elas não são esquisitas, né? É que você não está acostumado a resolver problemas dessa natureza. Voltando aqui, notação usual, quase todos os livros fazem desse jeito. Geralmente a gente assume a onda que chega na carga como sendo a onda incidente. E por esse motivo, e a onda que volta da carga é a onda refletida. Então a convenção é assumir que incidente é a onda que propaga na direção z negativa e refletida é a onda que propaga no sentido oposto. Acontece, e geralmente, porque quase tudo que a gente vai resolver aqui é quanto de potência foi para a carga, como é o casamento da carga com a linha. Então, geralmente, a referência de posição é em cima da carga. Ou seja, a origem do sistema de coordenadas é em cima da carga, geralmente. Tá? Não é necessário, mas geralmente a gente põe o z igual a 0 em cima da carga. E aí, quando a gente for trabalhar ao longo da linha de transmissão, se o z igual a 0 está em cima da carga, a gente teria que falar assim, posição z menos 1 metro, posição z igual a menos 30 centímetros, posição z igual a menos 1/4 de comprimento de onda. E ninguém gosta disso. Então, ao invés da gente usar a coordenada z, o pessoal resolveu criar uma outra coordenada, s, onde S é igual a menos Z, com a mesma origem aqui, ó. O S igual a 0 e o Z igual a 0 estão na mesma posição, em cima da carga. Só que um aponta para um lado, outro aponta para o outro. Puxa vida, por que fizeram desse jeito? Nós não vamos mudar a convenção. Esta é a convenção. E utilizando a coordenada S, então as distâncias a partir da carga passam a ser, as coordenadas, né, a partir da carga, passam a ser positivas. 1 metro, 30 centímetros. O gerador está a 2 metros da carga e por aí vai. Consequentemente, nas expressões da onda de tensão e da onda de corrente, deixa eu antecipar aqui, depois eu volto, tá, pessoal? A didática não está lá grande coisa, mas assim, a gente muda o sinal, ó. Repara, a nossa onda incidente, ao invés de ser E elevada a menos JKZ, agora vai ser E elevada a mais JKS. E a onda refletida, ao invés de ser E elevado a mais JKZ, agora vai ser E elevado a menos JKS. Por causa dessa mudança de coordenada. A gente vai adotar, daqui para frente, ao invés de adotar a coordenada Z, a gente vai adotar a coordenada menos S. Então, agora, exponencial complexa com argumento positivo, propagação no sentido da carga, onda incidente.
exponencial complexa com argumento com sinal de menos, onda refletida indo na direção do gerador. Voltando, uma vez definidas as coordenadas S, então, de um lado, nós vamos ter um gerador sempre ideal, com uma tensão VG de circuito aberto, impedância interna do gerador ZG. Do outro lado, uma carga. Aqui eu vou adotar a notação português, né, do português, carga, índice C. Se for no livro texto, load em inglês. Então, o que no livro está Z índice L, nas notas de aula vai ser Z índice C. Tá? A linha de transmissão vai estar toda ela caracterizada através da sua impedância característica Z0, que pode ser complexa, se a linha apresentar distorção, e da constante de propagação K, que será complexa se houver perdas nessa linha de transmissão. Do lado da carga, na posição S igual a 0, nós teremos V e I para a posição S igual a 0. De tal forma que 1/2 de V vezes I conjugado, calculado nesta posição S igual a 0, é a potência complexa passada para a carga. E a parte real é a potência efetivamente, a potência média efetivamente passada para a carga. Se você fizer esse cálculo deste lado com a coordenada S igual a L, essa é a potência complexa média que o gerador passa para o conjunto linha de transmissão carga. Então, isso daqui te dá o fluxo do vetor de ponte através da seção reta nesta posição. Isso daqui te dá o fluxo do vetor de Poynting através da seção reta no finalzinho, em cima da carga. Se a linha de transmissão não tiver perdas, óbvio que o fluxo, o que entra por aqui é o que sai por ali. Olha que beleza. Ou seja, você pode achar a potência fornecida pela carga fazendo as contas aqui, ó. Porque se não houver perdas, o que entra por um lado sai pelo outro. Olha aí como é bom pensar no problema usando o vetor de Point. Se, por outro lado, a linha tiver perdas, isto daqui vai dar um valor, este cálculo deste lado vai dar um valor, este cálculo do outro lado vai dar um outro valor, que obviamente a parte real tem que ser menor, né? E a diferença entre eles é o que foi dissipado na linha de transmissão. E quando você faz isso, meu amigo, já levou em conta, ó, aquela coisa, vai, reflete, volta, reflete, vai, reflete, já levou em conta esse transitório. Você faz o cálculo uma vez, faz o cálculo deste lado, faz o cálculo do outro lado, subtrai, essa é a potência dissipada na sua linha de transmissão. Porque 1/2 de VI conjugado é igual a calcular o fluxo do vetor de Poynting. E nisso já está levado em consideração o campo total. O que entra, que vai por um lado, o que vem pelo outro. E o cálculo fecha, termina. Não precisa mais do que isso. Tá? Não precisa ficar fazendo vai e volta, vai e volta. Então, esses conceitos vão ser úteis daqui para frente para a gente resolver os nossos problemas de linha de transmissão, em particular, transferência de potência de um gerador para uma carga, quando o tamanho da linha for comparável ou muito maior do que o comprimento de onda. Alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Beleza? Então, na próxima segunda, a gente volta partindo dessa figura. A gente explica de novo essa figura com mais rapidez e começamos a definir os parâmetros que a gente vai precisar para resolver os problemas. Tranquilo, pessoal? Então, eu vou parar aqui a gravação e saio quando você sair também.